Quantas vezes percebemos que de um tempo para cá, muito mais da nossa atenção e da nossa energia vem sendo dedicado ou dedicada para conquistarmos coisas pessoais na nossa vida. Há um clamor incógnito, sutil, dentro da nossa alma, de dar uma resposta para a sociedade de que nós somos bem-sucedidos e queremos usar o nosso sucesso pessoal para a glória de Deus, a fim de que tudo que pedimos para que Deus faça em nós, Deus faça para a glória dele, mas queremos que ele faça questão de que essa glória se manifeste em cima do sucesso que eu quero ter. Deus, me enriqueça para a glória do teu nome, me dê saúde para a glória do teu nome, me favoreça para a glória do teu nome, para que te conheçam através do meu sucesso, sucesso ministerial, sucesso patrimonial. A realidade é que, infelizmente, a sociedade e o mundo que nós vivemos trabalha em cima de nós, pressionando o tempo todo que nós venhamos dar uma resposta, porque renunciamos isto ou aquilo, porque desejamos viver uma vida de santidade, porque abrimos mão de todo e qualquer pecado, e de pronto a nossa resposta é por amor a Deus. Mas a verdade é que no dia a dia, que às vezes as nossas atitudes não são tão coerentes com esse princípio que nós dizemos ter. Qual? De que tudo que temos, tudo que possuímos e tudo que desejamos ter é para que quando alguém pergunte ou para que quando alguém veja, possamos dizer: foi Deus que fez. Minha vida é para a glória de Deus. Eu sou para a glória de Deus. E aonde está a incoerência, Camila? Na dedicação do tempo e da energia a Deus. Começamos a dedicar mais tempo, mais energia para o resultado e não para o processo devocional. Miramos um alvo, queremos a realização daquilo e então oramos a Deus e dizemos: Senhor, abençoe aquilo que eu quero, abençoe a casa que eu quero ter, abençoe o carro que eu quero ter, abençoe a família que eu quero construir. Nós apontamos o que queremos e então pedimos para Deus abençoar o alvo do nosso desejo. E a verdade é que sabemos que o correto é que as coisas não girem em torno de mim, mas elas girem em torno da vontade de Deus. Então logo o ideal não seria eu escolher o que eu quero e pedir para Deus abençoar, mas seria eu orar para que Deus dissesse para mim o que Ele quer e então eu trabalhasse em cima do desejo dEle, da realização dEle, do que levanta o nome dEle, do que faz Ele conhecido e não eu, do que faz Ele afamado e não eu, do que faz Ele sorrir e não eu, do que faz Ele ser reconhecido e não eu. A nível de princípio, dentro de um padrão de moralidade espiritual, achamos que estamos fazendo certo, mas a pergunta é: se de fato tudo que temos e tudo que possuímos, queremos que Deus seja glorificado nisso, porque o tempo da nossa vida espiritual diminui e o tempo do nosso trabalho aumenta cada dia mais. Porque a devocional é de 15 minutos e o home office é de 15 horas. Se isto é verdade, porque quando Deus não faz o que eu quero, eu sinto que a minha vergonha envergonha Ele, quando na verdade nada pode abalá-lo. Se isso é verdade, porque minhas maiores motivações para buscar a Deus tem sido aquilo que eu quero que Ele faça e não aquilo que Ele quer que eu faça. Se isso é verdade, por que jejuar tem sido tão difícil? Se isso é verdade, por que a gente só funciona com campanha em época que a coisa fica apertada e difícil? Se isso é verdade, por que não dobramos mais os joelhos de madrugada? Se isso é verdade, por que a nossa vida espiritual se tornou algo que é terceirizado? Se isso é verdade, por que eu não consigo mais
me debruçar de joelhos, mesmo quando eu estou cansado. Se isso é verdade, por que a meditação da palavra tem se tornado tão esporádica, ao ponto de só abrirmos a Bíblia nos cultos ou quando alguém está cultuando? Se isso é verdade, por que não temos buscado o conhecimento da palavra, haja vista que é Ele que manifesta a vontade de Deus? Aí depois a gente não entende porque estamos tristes, porque alcançamos realização pessoal, estabilidade financeira, mas não entendemos porque o desejo de morte continua sendo maior do que a fome de vida. Estamos vivendo uma vida em que, sem perceber, os prazeres terrenos estão se tornando o resultado pelo qual nós escolhemos o meio a qual Deus deve ser glorificado. Então eu vou trabalhar para ter sucesso, para glorificar a Deus no meu sucesso, porque assim eu vou honrar a Deus. E Deus está dizendo: eu gostava mais quando tu me honrava no teu descanso em mim, santificando a tua vida e crendo que eu era poderoso para cumprir o teu expediente. A verdade é que Deus nos chamou como ministros, Deus nos chamou como os seus profetas, mas a pressão da sociedade impõe sucesso e o crente não quer ficar para trás. Há um cansaço exacerbado sobre o ombro da maioria, uma exaustão, um burnout, uma síndrome do pensamento acelerado. Sabe por quê? Porque hoje é status estar ocupado o tempo todo. Bonito é quem não tem tempo. Bonito é quem trabalha toda hora e não tem tempo para nada. Agora, por que isso está acontecendo? Porque a vida espiritual não é mais prioridade para muitos. Porque a vida espiritual já não é mais prioridade para muitos. Por quê? Porque desenvolve-se com essa conduta frenética, exacerbada, na busca pelo sucesso, reconhecimento social. Desenvolve-se a ideia que o que é espiritual não deva ser priorizado. É chamado nos últimos dias de cultura pop. Ela está impregnada até nos desenhos animados que as suas crianças assistem. E ela trabalha incutindo na mentalidade algo que ela coloca na tua mente sem você perceber que ela colocou. E o que ela coloca na tua mente? A ideia egocentrista de que é você que pode tudo, de que é você que faz tudo. Por isso você não deixa mais Deus atuar no seu expediente. Você só deixa Deus atuar no seu expediente quando você entra em áreas impossíveis de resolver. Mas quem disse que o nosso relacionamento com Deus deve ser desenvolvido somente quando questões impossíveis se apresentam? Olha, isso está nos distanciando de Deus. Um Deus que você só busca quando precisa de socorro. Um Deus que você só se relaciona quando precisa de escape. Um Deus que você só conhece no momento das causas urgentes. E porque a gente já não se relaciona ou não está se relacionando no nível de intimidade que deveríamos estar nos relacionando com esse Deus? Ora, é porque agora eu cubro o meu expediente. Eu faço com o braço da minha carne. Eu vou, eu conquisto, eu chego, eu acho. Então só quando você de fato não pode, aí você diz: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui na tua presença. Porque sentir Deus tem se tornado obrigação de que o outro faça você sentir. Porque há uma escassez em nós de motivação própria para buscar a Deus. Então é o pregador que tem que ter muita unção, é o cantor que tem que dormir no azeite, é o pastor que tem que ter autoridade para fazer você sentir, para fazer você glorificar. Porque se alguém de fora não te der motivos, você não sabe quais são os próprios. Terceirização da vida espiritual. E essa cultura mundana incute na nossa mente que aquilo que é espiritual é fraco. Por isso nós só oramos quando temos tempo. Só vamos para o monte se tiver tempo ou se tivermos uma emergência. Só vamos para o culto se estivermos na escala. E por que nós estamos agindo dessa maneira? Porque com o passar dos anos foi se incutindo na nossa mentalidade que aquilo que é espiritual é fraco. Isso foi incutido na nossa mentalidade desde os desenhos, desde os filmes que mostravam um mundo espiritual com fantasmas que não conseguiam segurar nada, porque eles eram espírito. Lembra? Eles não têm autoridade sólida e atravessavam paredes. E isso era colocado na minha mente e na sua. Isso é um exemplo
pífio que eu estou dando, mas só para você entender, foi colocando-se na nossa mentalidade a ideia de que a carne vem primeiro, que o corpo vem primeiro, que o que é visto tem mais importância, que aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso segurar é mais forte, é mais sólido. Mas essa não é a verdade. Talvez eu esteja lhe dizendo algo que você pense: ah, Camila, eu sei disso, mas será que sabe mesmo? Porque se você tivesse uma noção real do que é o mundo espiritual, eu duvido muito, irmãos, que nós estaríamos dedicando, aqueles que mais dedicam, estão dedicando 20% de tempo para a sua vida espiritual. E os outros não dedicam nada, navegam na onda de quem tem dedicado alguma coisa. Todo o outro restante vai para a família, vai para o trabalho. E por que temos diminuído o poder espiritual? Porque ele não ocupa mais o lugar de relevância que sempre ocupou na nossa vida. E porque ele não tem ocupado mais? Porque a maioria de nós aqui alcançou o sucesso. Você não precisa mais orar para a comida chegar. Agora você tem uma vida estável, que você tem dinheiro para pagar a conta do mês. Mas quando você não tinha, orar pelo mês era prioridade. Você fazia até campanha de primícias. Agora você não ora mais quando recebe compra. Irmãos, eu vim aqui e esses exemplos são para mostrar que eu e você já não temos mais valorizado o mundo espiritual como ele deve ser valorizado. Quando você dependia de Deus para fazer compra do mês, tu levava a vida espiritual tão a sério que quando as compras chegavam, você não botava no armário antes de consagrar o Senhor. Deus está falando comigo ou só com mais alguém? Eu cultivo um bom hábito até hoje, mas percebo gente que perdeu hábitos que a gente pensou que jamais se perderiam em nosso meio. Sabe do que eu me lembro? Não se tinha coragem de ingerir uma refeição sem fazer uma oração. Você orou hoje antes do almoço? Irmãos, não se saía de casa sem fazer a devocional. Não, depois eu oro. Deus está vendo que não dá tempo. Deus está vendo que não é mais prioridade. Agora eu tenho que falar rasgado, que é para todo mundo entender. Eu não vim aqui questionar o nosso cristianismo. Eu vim refletir pela maneira como nós estamos exercendo. Presta atenção. Deus não tem dúvida que na nossa vida Ele é o único. Deus não tem dúvida, porque nós não temos dúvida de que na nossa vida Ele é o único. Se hoje uma espada viesse à tua garganta, irmãos, eu falo isso debaixo de autoridade, e alguém dissesse: nega Jesus e você vive, eu tenho aqui mais de 80%, eu creio pela fé, que diriam: pode cortar. Porque negar não nega, trair não trai, rejeitar não rejeita. Pode ter vacilado, pode ter errado, a gente reconhece as nossas falhas, mas a gente sabe, Ele é o amor da nossa alma, Ele arrebata a nossa vida. Ninguém é pra gente o que Ele é pra gente. É Ele que levanta o nosso corpo da cama, é Ele que nos dá graça quando a gente diz que não aguenta mais, é Ele que diz: suporta mais um pouco. É Ele, é Ele, é Ele. Então Ele sabe que Ele é o único. Os outros têm mãos, mas não carregam. Tem pés, mas não caminham. Tem olhos, mas não veem. Mas o nosso Deus tem olho como chama de fogo, e a gente reconhece a autoridade dele. Ele não é um ancião aposentado. Ele é a raiz de Jessé, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã. Quem o trocará? Quem mudará de Deus? Quem o negará?